O mês de setembro é um mês muito importante para a conscientização sobre os transtornos mentais e a prevenção ao suicídio. Eu sei que é um assunto delicado, muitas vezes evitado, deixa as pessoas perdidas, mas não precisa ser assim. No episódio de hoje vamos falar sobre isso de uma forma leve, com sugestões para você lidar com situações de crise, para você se prevenir em relação a transtornos mentais, a problemas de saúde mental e também ajudar as pessoas que você ama. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. Meu objetivo com esse podcast é te ajudar a ter uma boa saúde mental, a desenvolver como pessoa, a desenvolver na sua carreira. Estamos no mês de setembro, onde temos uma campanha de conscientização sobre a saúde mental e vamos falar sobre as principais questões que envolvem esse tema. É fundamental entender que transtornos como depressão, ansiedade, outros distúrbios psíquicos, a gente tem pessoas com as mais diversas dificuldades, né? Isso pode levar uma pessoa a um estado de desespero e até tentar tirar a própria vida. Nesses momentos, o apoio de amigos, familiares, profissionais de saúde mental faz toda a diferença. E um ponto extremamente importante é a informação. Pasmem, mas uma coisa que ainda me deixa assustada como psicóloga é que ainda existem mitos e tabus em torno de saúde mental das mais diversas formas. Frases como quem fala não faz, né? Podem ser extremamente prejudiciais. Muitas pessoas que comentam sobre pensamentos de tirar a própria vida, por exemplo, estão na verdade pedindo ajuda. Por isso é essencial levar essas falas a sério e nunca minimizar o sofrimento do outro. Recentemente, atendi uma cliente que precisamos de estratégias de manejo em relação a suicídio e conversamos abertamente. Falei, olha, você já pensou em tirar a própria vida? Como são esses pensamentos? Isso dentro de um contexto terapêutico, né? Agora você pode, dentro do seu contexto, identificar quais são os mitos que eu provavelmente estou me deixando levar. Vamos pensar aqui alguns, só para te dar exemplos e você pensar se não está caindo nessas armadilhas. Transtornos mentais são um sinal de fraqueza ou buscar ajuda é um sinal de fracasso. Esse é o mito ainda mais recorrente. Só nos últimos 3 meses eu fiz um levantamento aqui. Eu atendi em torno de 10 pessoas que trouxeram para mim na conversa inicial: Sheila, eu ainda estava muito resistente a procurar terapia, porque eu sempre achei que terapia fosse sinal de fraqueza, fosse reconhecimento do fracasso, fosse entender, não, eu estou péssima mesmo, eu preciso até de psicólogo, né? E não precisa ser assim. Muitas pessoas acreditam que sofrer um transtorno mental é uma questão de falta de força de vontade, falta de caráter, sinal de fraqueza. Ainda tem uma série de tabus que precisam ser vencidos. Transtornos mentais não são sinal de fraqueza e procurar ajuda não é sinal de fracasso, muito pelo contrário, é coragem, é uma inclinação a querer fazer alguma coisa a respeito, a se colocar à disposição da melhoria na sua vida, né? Um outro mito muito relevante: apenas as pessoas sem amigos, solitárias ou pessoas com problemas graves sofrem de depressão. Ou depressão é uma falta de fé. Porque a pessoa que tem fé, a pessoa que tem família, a pessoa que tem uma rede ali em volta dela não fica, a pessoa à toa é que tem depressão. Tem gente que fala assim, eu não tenho tempo para ter depressão, eu trabalho demais. Isso é um mito. Eu sou especialista em depressão há muitos anos e várias pessoas que eu atendi, seja em um episódio depressivo, que é quando a pessoa passa por um período, uma fase, ou seja em uma depressão, que é quando isso se prolonga por vários meses. Eu já atendi pessoas extremamente inteligentes, trabalhadoras, pais de família, pessoas de fé, pessoas com uma vida que chegou num momento que, por uma série de questões, seja sobrecarga, seja fatores fisiológicos envolvidos, estavam em depressão e precisavam de tratamento. Então não tem nada disso.
Isso é coisa de gente sem fé, isso é coisa de gente solitária. Não, depressão pode acontecer com todo mundo. Então é importante a gente também se permitir entender que pode estar passando por isso, que uma pessoa da nossa família pode estar passando por isso e não tentar diminuir, né, o sofrimento da pessoa. É bem importante que a gente tenha esses cuidados, ok? Um outro mito: tomar medicação para saúde mental muda a personalidade. Eu não sei da onde que tiraram isso. As pessoas acham que medicamentos psiquiátricos vão tornar elas zumbis. E, na verdade, com a supervisão adequada, e no caso não é nem o psicólogo que indica a medicação, é o próprio psiquiatra, né, o médico, a pessoa que é bem acompanhada, testa uma dosagem, ou diminui, ou aumenta, é assistida pelo psiquiatra, a tendência é ela se estabilizar, reduzir os sintomas, melhorar a qualidade de vida. E o objetivo dessas medicações é ajudar as pessoas, é fazê-las umas pessoas melhores e não inferiores, tá? E é claro, não é todo mundo que precisa de medicamento. Tem gente que já faz o contrário, que já sai tomando medicamento por conta própria. Aí é o que é pior, né? Porque aí sim pode dar errado. Cada medicação tem um quadro clínico que precisa ser analisado, interação com outros medicamentos, fatores de risco. Então não é uma coisa para se fazer sem orientação de um médico, né? Outros tabus, vou passar rapidamente por eles aqui, né? Eu passei agora comentando alguns, mas vou fazer um checklist com você e você pensa, não, eu já falei isso, ou eu já pensei isso, ou já me coloquei como vítima, talvez, né, desse tabu. Vamos lá? Não se deve falar sobre problemas mentais, porque quanto mais se fala, pior fica. Esse é um tabu. Isso não é verdade. Terapia para loucos, ou terapia não é para mim, né? É um tabu. Não é assim que funciona. Terapia é para todo mundo que precisa, né? Homens não devem mostrar vulnerabilidade, ou homens não choram, outro tabu. Tendo vários homens fortes, corajosos, que passam pela terapia em momento de luto, em momento de perda, em momento de depressão, em momento de burnout, em vários momentos, e que choram e está tudo bem. Mostrar essa vulnerabilidade é coragem, né? Medicamentos para saúde mental viciam as pessoas, são sempre viciantes. Outra coisa, não é assim. Tem muitos medicamentos que não viciam, tem muitos medicamentos que na dosagem correta podem ser, a pessoa toma por um período, depois faz o desmame, não quer dizer que vai tomar a vida toda. Cada tratamento funciona de um jeito, ok? Outro tabu, pessoas com transtornos mentais são perigosas. Não é sempre, não é assim que funciona. De fato, tem alguns transtornos mentais que a pessoa pode trazer perigo para ela mesma ou para os outros, né? Mas isso não acontece com todos, não dá para generalizar uma coisa dessas, né? Saúde mental não é tão importante quanto a saúde física. Gente, eu posso provar, eu poderia ficar falando por horas de estudos científicos de equivalência. A saúde física e a saúde mental, elas se complementam. O corpo é um só e a gente precisa tanto de uma quanto de outra. Tem gente, eu mesma já atendi pessoas que estavam bem orientadas à alimentação, à atividade física, estavam com uma vida até organizada, mas estavam em burnout. Até porque estavam se estressando muito, se cobrando muito, cobrando alta performance o tempo todo, estavam ali com o corpo mega musculoso, mas a cabeça estava completamente desnorteada, tá? Outro tabu, uma vez que alguém tem um transtorno mental, ela nunca se recupera, vai ser tomar remédio para sempre. Não é assim que funciona. Alguns casos precisa da medicação, às vezes a pessoa toma uma dosagem maior. Eu mesma já atendi um cliente que ele começou com uma medicação 200 miligramas, depois com a orientação do psiquiatra e com alguns hábitos ou algumas outras rotinas que a gente foi incrementando, né, no tratamento, ele hoje toma 37,5, que é o mínimo, e está completamente estável e pode chegar em algum momento da vida de nem precisar mais. Então, isso é um tabu. Com a orientação médica adequada, com a terapia adequada, a pessoa pode entrar em remissão e, dependendo do transtorno que ela tem, e ter uma vida completamente saudável, ok? Agora, nesse Setembro Amarelo, eu convido você a refletir em algum momento da sua vida, alguns ou
quando eu falo alguns é porque é mais de um, né? Alguns desses mitos ou tabus interferiram na sua saúde mental ou têm interferido hoje na saúde mental, tanto sua quanto da sua família? O que você acha de assumir um compromisso comigo agora, de se abrir a sua mentalidade e deixar esses tabus para trás? Abrir a mente para refletir sobre o papel da saúde mental na sua vida, refletir sobre como tá tudo bem, não tá bem, digamos assim, entender que algum familiar ou você mesmo precisa de ajuda, seja do psicólogo, seja do psiquiatra. Mas aí você pode trazer uma dúvida assim: Sheila, como que eu vou identificar que algo está errado? Como é que eu sei que eu tô com um problema, que está na hora de pedir ajuda, né? Porque nem sempre as coisas são tão à mostra assim. Então, minha primeira sugestão para você é fique atento aos sinais, tá? Preste atenção nas mudanças de comportamento. Então, às vezes, vamos pensar aqui tanto para você ou para as pessoas que estão ao seu redor, ok? Se você pensa assim: estou me sentindo constantemente triste, estou me sentindo frequentemente ansioso ou excessivamente irritado. E por que eu estou usando essas palavras de intensidade? Porque a gente vai ficar triste, a gente vai ficar ansioso, a gente vai ficar irritado. A gente precisa ficar atento à frequência e à intensidade. Uma coisa é você ficar irritado em uma ocasião, outra coisa é você estar irritado todos os dias nos últimos 3 meses. Então, assim, fique atento a esses sinais de alerta: isolamento social, perda de interesse em atividades, ganho de peso excessivo, perda de peso excessivo, comer muito ou parar de comer, atividades que antes eram prazerosas, hoje não tem prazer mais. Tem sempre algum sinal de alerta. Então, está na hora de procurar ajuda. E se você não entende bem se o seu caso é um caso mais grave, procura terapia. Porque na conversa, porque tem gente que pensa assim também: para eu procurar terapia, eu preciso ter algum transtorno mental. É outro mito. Não é assim que funciona. A grande maioria das pessoas que eu atendo são pessoas comuns, pessoas que gozam de boa saúde e estão fazendo terapia para desenvolvimento pessoal, para aprender a lidar com os próprios problemas, para se relacionar melhor, para se comunicar melhor, e está tudo bem, né? Outro ponto extremamente importante é ouvir. Muitas vezes, quem está em sofrimento não procura alguém para resolver os seus problemas. A pessoa só quer ser ouvida. E uma escuta compassiva, sem julgamento, com empatia. Procure oferecer esse espaço seguro. E se não é fácil para você, você pode dizer para a pessoa: olha, eu sei que você tem essa necessidade, eu te acolho, tá tudo bem se sentir assim, eu só não acho que eu sou a pessoa mais adequada para conversar sobre essas coisas. Você não procura ajuda, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, conversa sobre isso é bem importante, né? Repassa talvez esse podcast aqui para a pessoa, para que ela entenda que está tudo bem, não está bem, e que se ela não tem na rede dela alguém para conversar sobre isso também, ela pode procurar ajuda profissional, né? Agora, se você identificar que tem alguém que está numa situação mais grave, numa situação de crise, ou que pode cometer, né? A pessoa está numa crise de ansiedade muito grave, procure o hospital, tá? Ir para o hospital, tá com dor no peito, tá com visão turva, tá com dor de cabeça, tá com coração acelerado, tá com falta de ar, tá muito agitado, tá chorando muito, tá em crise, o hospital, precisa ir para o hospital. Se a pessoa tem tido pensamentos recorrentes de tirar a própria vida e não sabe muito bem como proceder, pode também ligar para o CVV, o Centro de Valorização à Vida. É uma organização sem fins lucrativos, extremamente respeitada no nosso país, com muitos profissionais altamente qualificados, e o apoio é gratuito. Você pode ligar no número 188 e conversar sobre como está se sentindo, que pensamentos estão passando na sua cabeça. Você vai ser acolhido, vai ser orientado, ou a pessoa que está passando por isso vai ter esse acolhimento. Combinado? Então, como prometido lá no início, te dei aqui algumas ferramentas. Primeiro, passamos pelos tabus, e a minha sugestão para você é: rompa com esses tabus e abra sua mentalidade. O segundo ponto, identificar os sinais de alerta, né? O outro ponto extremamente importante, ouvir
ouvir com um espaço seguro, empatia. E um outro ponto extremamente importante: está em crise, procura o hospital ou liga para o CVV 188. Por quê? A gente pode oferecer sempre uma ajuda, um espaço seguro para alguém, para que essa pessoa não tire a própria vida, para que essa pessoa não chegue a uma situação muito grave e a gente compartilha aí com as pessoas cada vez mais bons momentos, ok? Se você precisar de apoio, procura ajuda profissional. Espero que você tenha gostado desse episódio, tenha sido esclarecedor para você e você possa compartilhar com o máximo de pessoas possíveis que possam se beneficiar desse conteúdo. Me siga também nas minhas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi, para ser avisado toda vez que tiver um episódio novo no podcast. Um abraço para você, levante a bandeira da saúde mental e até a próxima conversa, até o próximo podcast. Um abraço.